Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a multiplicação de números naturais. Fazendo uma ilustração do conceito básico de multiplicação. Imagine que você foi comprar uma caneta numa papelaria. Você a comprou em 4 parcelas mensais fixas de R$ 3. Qual foi o preço total que você pagou por ela? Vamos escrever abaixo as 4 parcelas de R$ 3. Fazendo a conta é o seguinte: 3 mais 3, 6, mais 3, 9 e mais aquele último lá, 12. Podemos escrever essas 4 parcelas de R$ 3 de forma mais resumida assim: 4 vezes 3, 12, ou 4 vezes 3, 12. O x e o ponto são os símbolos que indicam a multiplicação. Os números 4 e 3 são os fatores da multiplicação. E 12 é o produto da multiplicação. Assim, podemos dizer, conceituar, que a multiplicação é a soma de parcelas iguais. A multiplicação é a soma de parcelas iguais. Agora, note o seguinte, o que você tem que observar aqui? Parcelas são os componentes da soma. Parcelas são componentes da soma. E os fatores são componentes da multiplicação. Então, o conceito básico está aí. Multiplicação é a soma de parcelas iguais. Vejamos outro exemplo aqui. Então, as parcelas agora são de valor 2. E soma, porque a multiplicação é uma soma, somando as duas primeiras, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8 e 8 mais a última parcela de 2 é igual a 10. Então você tem todas as parcelas aí, são iguais e, como a gente viu, você pode escrever de maneira mais resumida. São parcelas iguais, você tem um total de 5, então as parcelas são de 2, todas elas são 2. Você tem 5 parcelas de 2. 5 vezes 2, 10. Neste exemplo numérico, o fator 2 poderia ser o preço, por exemplo, de um lápis. E o fator 5 seria a quantidade de lápis comprados. Então, o produto 10 seria o preço total dos 5 lápis. Elemento neutro da multiplicação. Se alguém comprar apenas um lápis, nesse exemplo que a gente está dando ainda aqui, o preço total será R$ 2. Por quê? 1 vezes 2 é igual a 2. O 1 na multiplicação é um elemento neutro. E o que acontece? Como que é isso? Ao multiplicar 1 por qualquer número em qualquer ordem, ou seja, 1 vezes um número, ou um número qualquer aí vezes o 1, o produto será sempre esse mesmo número. Observe as cores aqui. O exemplo que eu coloquei para qualquer número é o 2, né? Genericamente a gente chama de n, um número n aí, tá? Então, esse é o mecanismo do elemento neutro. Agora, o elemento nulo da multiplicação. Nesse exemplo, vamos supor então que não tem mais nenhum lápis para ser comprado. Ou no caso, para vender. Ele foi lá comprar e a papelaria não tinha mais nenhum lápis para vender. Nesse caso, o preço total será R$ 0. Por quê? Apesar do preço ser R$ 2, nenhum lápis foi comprado. 0 vezes 2, 0.
Zero é o elemento nulo da multiplicação. E como que ele funciona? Ao multiplicar zero por qualquer número, em qualquer ordem, ou seja, zero vezes esse número qualquer, ou esse número qualquer vezes o zero, o produto será sempre zero. Ou seja, nada vezes 2 é nada. E 2 vezes nada é nada. Agora, os múltiplos de 10. Vamos supor que uma pessoa resolveu comprar 10 lápis. Então, o preço total será R$20. 10 vezes 2, 20. Em outro dia, ela resolveu comprar 100 lápis. Então, o preço total será R$200. 100 vezes 2, 200. E, por fim, em outro dia, ela comprou 100 lápis. Neste caso, o preço total será R$2.000. 1.000 vezes 2, 2.000. Este 1.000 aí, a exemplo dos casos anteriores, ele é um múltiplo de 10. Tem vários zeros. Ao multiplicar um número que é múltiplo de 10 por qualquer número em qualquer ordem, ou seja, aquele múltiplo de 10 vezes um número, ou um número vezes um múltiplo de 10, o produto será sempre esse mesmo número com a mesma quantidade de zeros à direita. Observe aqui, 10 vezes 2 é 20. O 10 só tem um zero, e como é que foi o produto? Mantive o 2, você já tem lá, que é o número, e coloquei apenas um zero, que é o que eu tinha lá. Coloquei à direita do 2. 100 vezes 2, mesma coisa, 200. Conservei o 2 e coloquei os dois zeros à direita do 2. E 1.000 vezes 2, 2.000. Outros exemplos aqui. 10 vezes 7, 70. 100 vezes 7, 700. E 1.000 vezes 7, 7.000. É só colocar zero, conforme o que você tem no múltiplo de 10. 10 vezes 15, 150. Tá vendo? Eu copiei o 15 e, como eu só tinha um zero aqui, foi o que eu coloquei à direita do 15. 100 vezes 15, 1.500. E 1.000 vezes 15, 15.000. Propriedade cumulativa. Vamos imaginar outra situação para aquele exemplo de 5 vezes 2. O fator 5 aqui, ele poderia ser o lado de um retângulo e o fator 2 poderia ser o outro lado. Assim, o produto 10 seria a área desse retângulo. 5 vezes 2, 10. 5 metros vezes 2 metros é igual a 10 metros quadrados de área. A propriedade cumulativa é exatamente esta aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. Então tá lá, 5 vezes 2, 10. São 10 metros quadrados. E 2 vezes 5 é 10 a mesma coisa. No caso aqui, só mudou a disposição do retângulo desta área. Agora, vamos imaginar que essa região em verde seja uma região de uma parede que precisa ser recoberta com azulejos quadrados de 1 metro de lado. Aqui. Como a base mede 5 metros, vamos dividi-la em 5 partes iguais, que serão as 5 colunas para a colocação dos azulejos. E como já fizemos isso, né? Podemos dividir a base em 5 partes iguais, foi o que nós fizemos, que são as 5 colunas para a colocação dos azulejos. 5 colunas. Mas a gente pode dividir também a altura em 2 partes iguais, que seriam as 2 linhas. O que a gente tem então? Você tem que o fracionamento da parede gerou 10 azulejos quadrados de 1 metro de lado, que podem ser agrupados lado a lado, bem juntinhos, um com o outro. Tanto é que eu numerei aí para você, de 1 a 10. Você tem então 5 colunas com 2 azulejos em cada uma.
Essa é uma forma de ver aqui. Então, 5 colunas vezes 2 azulejos em cada uma, 10. Ou, olhando em termos de linha, você tem 2 linhas, em cada linha 5 azulejos. 2 vezes 5, 10. Isso confirma que a ordem dos fatores, numa multiplicação, não altera o produto. Uma outra parede. Neste outro exemplo, temos 6 colunas e 4 linhas de azulejos. A quantidade total de azulejos é obtida multiplicando 6 por 4. 6 vezes 4, 24. Estão aí todos os azulejos numerados. Então, contando um a um, chega no 24. Agora, uma pequena descontração aqui. Vamos descontrair um pouco. Então, lembra lá a propriedade cumulativa? Está ali. A ordem dos fatores não altera o produto. Pois bem, então, qual que é a descontração aqui? É um trocadilho que se costuma fazer? Você talvez tenha ouvido falar. Se não ouviu, o trocadilho é esse aqui. É uma brincadeira, né? Que tem até um certo sentido. Que diz que a ordem dos tratores não altera o viaduto. É uma brincadeira só. Então, você trocando os tratores de lugar, você observa que o viaduto permanece o mesmo. Ele não mudou. Então, está aí a comprovação de que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Tá joia? Então, é isso aí, uma descontraçãozinha. Continuando. Como fazer a conta de multiplicação? Como é que a gente faz? Sempre começa pelas unidades. E você tem que deixar os números todos alinhados, por colunas. E começa sempre pela unidade, depois vai para a dezena e centena. E a gente começa pelo de baixo, a unidade do número de baixo, começa multiplicando a unidade do número de cima, e a gente sempre vai da direita para a esquerda. E o processo de escrita da direita para a esquerda. Então tá lá. Não precisa escrever, é só para você saber que existe essas colunas, como que o número é formado, conforme eu já expliquei na aula da adição. Então vamos lá. 7 vezes 6, 42. Então o 2 aqui da unidade permanece na coluna das unidades e sobra o 4, né? O 4 sobe porque ele é a dezena. E 1 vezes 3, 21. Porque eu já fiz, né? 7 vezes 6 e agora 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Mais aquele 4 que subiu, 25. E aí eu termino de escrever essa linha de baixo, continuando da direita para a esquerda. Olha lá, ó, 25. Então, no caso, o 5 e depois o 2, né? Agora, o próximo dígito, que é esse 1 aqui. E aí é uma soma, porque lembra, a multiplicação é uma soma de parcelas, né? Aí eu estou reunindo as parcelas aqui na linha de baixo e mais outra linha aqui. 1 vezes 6 é 6. Tá ali. Mas aonde que esse 6 foi colocado? Lembra? Foi na coluna das dezenas. Porque o que você tem na verdade é o seguinte. Esse 1 aqui, tá vendo 1? Ele é uma dezena. Então, 10 vezes 6, 60. Olha lá a identificação das colunas. Unidade, dezena, centena. O 6 ele foi colocado na coluna das dezenas. O mais ali, ele está no lugar do zero. Para lembrar que tem uma soma, e assim ele deixa mais organizado aqui esse processo de multiplicação. Ok? Então, continuando. 1 vezes 6, 6. O 6 já está lá. E agora, 1 vezes 3, 3. E ele vai na coluna das centenas. Por quê? Este 1 aqui, ele é um 10. E aquele 3 de cima, ele é o 30. Então, 10 vezes 30, ó, 300. E como já tinha o 6 aqui, ele teve que ser escrito lá para a esquerda, né? Tanto é que... Deixa eu voltar aqui, ó. Ele ficou na coluna das centenas. E ele é, na verdade, ó, o 360. Por quê? É esse 300 com o 60 anterior. 360. Mas fica esse esqueminha porque é bem interessante para você não se perder nas contas aqui.
Bom, agora é só somar essas linhas aí. 252 mais 360, 612. Vamos verificar ali, somando coluna por coluna. E sempre da direita para a esquerda. Então 2 com 0 é 2, 5 com 6, 11, vai 1. E aí, 1 com 2, 3, mais o outro 3, 6, 612. O outro exemplo. Então você tem dois números com 3 dígitos cada um. Então agora temos as 3 colunas para esses números e podemos começar a multiplicação. Lembrando que eu só estou colocando essas colunas para ficar didático aqui para você entender o que está acontecendo, tá? Mas não precisa escrever. Bom, então a gente sempre começa pelas unidades. 6 vezes 4, 24. Então o 4 fica ali da unidade e o 2 sobe. 4 vezes 3, 12. Mais aquele 2 que subiu, 14. Então o 4 fica e sobe o 1. E 4 vezes 2, 8. Mais aquele 1 que subiu, 9. 944. E aí, próximo número, próximo dígito, né, que vai multiplicar cada dígito lá de cima, é o 5. 5 vezes 6, 30. Fica 0, vai 3. Agora, lembra lá que a gente falou? O que está acontecendo aqui? Neste caso, você tem 50, porque este 5 aqui são 5 dezenas, vezes 6, essa unidade 6, dá 300. Olha lá. Então, continuando a escrita da direita para a esquerda, dá lá 300. E não é? Olha o que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Olha lá, 300. E então, continuando, vamos começar de novo para você não se perder aqui. Então, eu quis mostrar o que estava acontecendo na realidade, tá? Mas vamos começar novamente a linha de baixo. Então, 5 vezes 6 é 30, né? Olha lá, 0, sobe 3, e aí soma, multiplica agora, né? 5 com o 3, 5 vezes 3, 15, mais aquele 3 que subiu, 18. E aí continua escrevendo da direita para a esquerda. Próxima casa, ou melhor, próxima coluna, não é? É a coluna das centenas. Então, o 8, que eu escrevi lá, e aquele 1 do 18 sobe. E esse 1, na verdade, é uma centena, né? Conforme eu já expliquei antes aqui, acho que você já entendeu, né? Então, 5 vezes 2 é 10. Mais aquele 1 que subiu, 11. 11. E aí vai escrevendo sempre da direita para a esquerda. E agora a última linha. E o que aconteceu? Com esse 11, acabaram surgindo mais duas outras colunas. A coluna do milhar e dezena de milhar. A última linha agora. Então, sempre que você desce uma linha, você tem que escrever mais uma cruzinha, cruzinha para a esquerda também. Por causa daquele mesmo processo que eu já expliquei. Então, o que você tem agora? O último dígito do número de baixo. 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 2, 2. E agora podemos somar. E como que é a soma dessas 3 linhas aqui? Então, a primeira linha, 944, e mantendo, ó, pode ver que está tudo alinhadinho. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então, 944, a primeira linha. A próxima, 11.800, é o que você tem na realidade. E lembrando que a cruzinha aqui é 0. E embaixo, 23.600. Eu só destaquei esse 0 aqui, para você ver que é o 0 que a gente tem escrito na linha lá. Foi o 0 que a gente escreveu. Os outros, em roxo aqui, esses outros 3, são essas 3 cruzinhas aqui. Tá bom? Então, só para você saber a soma, o que acontece na realidade aqui.
E esse processo de escrita, como eu disse, à medida que você desce uma linha, você mantém aquela coluna ocupada por cruzinha, e a linha de baixo, sempre que você desce uma linha, você tem que colocar mais uma cruzinha para a esquerda. E esse é o zero que eu destaquei. Então a soma dá 36.344. Tanto é aqui, ó, 4 com 0 com 0, 4. A coluna das dezenas a mesma coisa. Aí você vai na coluna das centenas. 9 com 8 dá 17. Com mais 6 dá 23. E aí sobe o 2. O 2 com 1, 3. Mais o outro 3 dá 6. E a última coluna, 36.344. Uma última explicação. Então você observou que a multiplicação começa sempre pelo dígito das unidades do número de baixo. E esse número, esse dígito aí, ele vai começar a multiplicação também pelos dígitos da unidade, pelo dígito da unidade do número de cima. Tá? Então esse dígito multiplica cada um dos dígitos do número de cima, começando pelo dígito da unidade lá de cima. E aí vai caminhando sempre da direita para a esquerda. E a escrita desse resultado parcial começa também pela unidade e vai indo dezena, centena, sempre da direita para a esquerda. E aí quando você desce, você vai para a linha de baixo, porque você está pegando agora o próximo dígito, o dígito mais à esquerda. Ele começa também multiplicando o dígito das unidades lá em cima e vai indo da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena. E o resultado parcial também vai sendo escrito assim, da direita para a esquerda, não é? E só que, como a gente viu, quando você desce, já é a segunda linha, então você colocou uma cruzinha, não é? E na última linha, mesmo processo, você tem mais uma linha, que é a terceira, que corresponde àquele terceiro dígito, que você também começa multiplicando pelo dígito da unidade lá de cima. E aí vem direita para esquerda, unidade, dezena, centena. E a escrita do resultado parcial, mesma coisa, unidade, dezena, centena. E sempre que você desce também você adiciona uma cruzinha para a esquerda. Esse é o mecanismo da multiplicação. O resultado, então, como eu disse, você vai escrevendo da direita para a esquerda. Muito agradecido. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, tudo bem, pode dar o dislike, sem problema. Mas, por favor, justifique, faça os seus comentários, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Porque fazendo tudo isso, você ajuda o canal a ajudar você. Você fica sabendo dos novos vídeos e mostra para o YouTube que este canal é relevante. Então ele vai dar condição para que eu possa continuar produzindo os vídeos. Então você ajuda a mim e ajuda outras pessoas. Um grande abraço e até uma próxima!